Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e o seu amor é abertos pra te receber. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra te receber. Ele está sempre com sua mão estendida, nunca encolhida. Não depende de nós, não depende das minhas atitudes, mas sim dele, meu Jesus. Bendirei o teu nome para todos sempre. Bendirei o seu nome para sempre. Oh, exaltado em glória, majestade, tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Bendirei o seu nome para sempre. Exaltado em glória, majestade, meu Senhor, meu amado, tu és meu
te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Pode fazer, Jesus. Meu coração aberto já está. Peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz a te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua Glória a Deus, aleluia. Aplaude Jesus com alegria, aleluia. Glória a Deus, sente por um minutinho. Glória a Deus, meu pastor, mestre Sebastião está assistindo a gente, está lá clamando. As nossas igrejas, São Paulo e aqui Balneário Camboriú e outros pastores ligados ao mestre Sebastião, nós estamos envolvidos em oração e jejum, estamos ligados e entendendo que é um momento profético para as nossas igrejas, amém? É um momento de crescimento, é um momento da gente provocar as rupturas e manifestarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então é importante a gente estar ligado, sabermos que nós não estamos sozinhos, nós não somos uma igreja autônoma aí, dizendo que a gente é solto, não, nós temos líderes, temos pastores, amém? Isso é extremamente importante para nós, importante a gente estar ligado num corpo onde Jesus é o cabeça, amém? Glória a Deus. E nós estamos assim juntos, congregados, é importante demais, amém? Sabermos que temos uma família no Brasil, não estamos sozinhos, amém? Tem outros irmãos crendo na mesma palavra, recebendo as mesmas instruções
crescendo sadios, crescendo cheios do Espírito Santo no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Amém? Nós temos alguns irmãos que vão testemunhar, contar uma bênção, amém? A gente aproveita a vigília, nós não temos esse costume de fazer nos nossos cultos, né? Mas vamos fazer na vigília aqui. Então, sejam rápidos, amém? Que hora vai terminar a vigília? Vai depender de quem estiver aqui, o irmão. Tenha sabedoria, irmão. Misericórdia. Então assim, cada um tendo 5, 10 minutinhos, contando um testemunho, dando uma palavra, cantando uma canção. Deixa Deus te usar, tá bom? Vai ser uma bênção. A primeira que eu quero ouvir é a Thalita. Vem cá, Thalita. Glória a Deus. Aplaude Jesus pela vida dela. Glória a Deus. A Thalita está com a gente um mês, mais ou menos 2 meses, né? Por aí. E ela tem desfrutado assim de uma alegria no Senhor. E a gente vai ouvi-la. Amém? Oi, gente. Presente, quem está online ali, né, ao vivo. Então, eu cheguei aqui em Balneário, já estou 5 anos aqui em Balneário, e até então eu me sentia perdida. Já fui para várias igrejas, tentava sempre me encaixar e nunca conseguia me encaixar em nenhuma delas. Sofri muito aqui, porque eu vim de Curitiba, eu sou de Curitiba. Lá eu já estava com a minha vida estabilizada, né? Vim aqui por causa de uma proposta de serviço, cheio de sonhos, de projetos, e acabou indo tudo de uma forma errada, porém certa. Que os caminhos de Deus, Ele escreve certo por linhas tortas, né? E hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo em paz, me sentindo em casa, acolhida, junto com vocês, e buscando cada vez mais o entendimento e sentir verdadeiramente, conhecer verdadeiramente esse nosso Deus que é maravilhoso, e poder ajudar as pessoas de uma forma correta. Porque eu sempre gostei de falar da palavra de Deus, mas não tinha conhecimento, não tinha entendimento. E através de vocês, através de testemunho de cada um de vocês, de cada palavra que Deus toca no coração de vocês, que acaba passando para a gente absorve. Eu consigo hoje, que eu trabalho em salão, tá passando isso para minhas clientes. Então eu sei que eu tenho um propósito aqui, Deus já levantou algumas pessoas para estar falando comigo. E hoje eu tenho cada vez mais essa confirmação dentro do meu coração que eu estou no lugar certo, na hora certa. E que apesar de todos esses desafios, de todos esses levantes do inimigo, hoje eu tenho entendimento que ele não tem autoridade, que ele nem faz parte da minha vida. Porque nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E podem falar que eu sou louca, eu não me importo, porque eu sei que a gente é isso mesmo. Deus nós somos loucos por Jesus, e eu estou muito feliz de eu ser uma cristocêntrica. Obrigada. Amém, glória a Deus. Deus tem usado bastante a vida da Thalita, né, por onde ela tem ido. E às vezes ela me contou o testemunho, estava numa festa lá, e de repente Deus começou a tomar ela, e ela começou a falar do amor de Deus para as pessoas, e a pessoa nem entendia. Aí a pessoa falou assim para ela: agora eu entendi porque que eu vim aqui e tal. E no meio da festa, com funk lá, e ela: não, estou aqui porque Deus tem um propósito. E Deus começou a usar ela de forma assim, extraordinária. Tem outro irmão também que está com a gente um pouco, mais ou menos mais de um mês, o Mateus. Vem cá, Mateus. Tem um testemunho para contar. Glória a Deus, um filhão amado que Deus levantou nesse ministério, um músico abençoado, e Deus tem feito coisas na vida dele. Ele vai também dar um testemunho breve aqui pra gente. Amém. Paz e graça, amados. Bom, eu vou ser bem breve. Sendo bem objetivo, como eu vim parar em Balneário, né? Um gaúcho de lá, do outro lado, veio parar em Balneário. Eu estava falando antes com o irmão. Irmãos, eu com 11 anos, eu perdi minha mãe. Então, eu nasci em Porto Alegre. De Porto Alegre eu fui para Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves eu parei em São Pedro do Sul, que é onde morava uma parte da família da minha mãe. Aí ela acabou tendo uns problemas e faleceu. Quando eu perdi ela, eu acabei perdendo meu pai também, porque meu pai me abandonou. Eu acabei ficando morando com a minha avó.
E desde antes dela falecer, nós éramos entre a família, eu, meu irmão e meu pai e ela. Ela falava que era ela em pé. No momento que ela falecesse, ia acabar a família. E mais ou menos, infelizmente, foi mais ou menos isso. E eu, por ser o mais novo, ela olhava para mim e dizia que, por mais eu ser o mais novo, eu ia conseguir ficar em pé. E assim foi indo. Eu era de um ministério, e assim como eu conversei com o pastor, toda a minha vida eu tive um ensinamento, entendeu? E através dessa trajetória aconteceu muitas coisas, mas eu sei que tudo estava nos planos de Deus. Eu com 18 anos acabei me desviando, saí dos caminhos do Senhor. E com o entendimento que eu tinha, no meu pensamento e a condenação, eu não era mais digno, de subir em cima do altar, pegar meu instrumento para louvar. Porque Satanás sempre vem para querer acusar nós. E eu tinha isso no meu pensamento e não tinha sido liberto. Por misericórdia, por muito tempo, sido aprendido não da maneira errada, mas em si de uma forma que condenasse a gente. Não sei direito como falar, mas é mais ou menos assim. Então, acabei indo para São Pedro do Sul. Parei em São Pedro do Sul e ali foi indo. Fiquei 10 anos em São Pedro do Sul, no mesmo ministério. Então aconteceu algumas outras coisas pessoais e eu dizendo para mim, Senhor, não é isso que eu queria, porque eu estava dentro da igreja, eu estava sentado, estava ouvindo louvor, estava ouvindo a pregação e eu não sentia que eu tinha realmente tido um encontro com Jesus. Então foi quando veio para mim vir para Balneário. Não foi exatamente assim do nada, porque eu já tinha esse desejo no meu coração. Então, de uma hora para outra, como não tinha nada, não tinha onde eu morar, não tinha emprego, começou a surgir onde eu morar, surgiu um emprego, e assim eu vim parar aqui. Quando eu vim parar aqui, eu não estava nos caminhos do Senhor. Foi quando eu falei com a dona Rose. Então ela me apresentou o pastor. Eu conversei com o pastor, falei minha situação, a qual justamente isso, que eu disse que eu disse, ó pastor, eu não tô certo, isso assim assado. E o que ele me falou, que me chamou a atenção, foi que ele não botou o dedo na minha cara. E eu creio que foi Deus que colocou o Senhor para nós ter a conversa. E através da nossa conversa, pastor, não foi exatamente dizer assim, tu tá errado, tem que parar de fazer isso. Eu comecei a ir, e através, vindo na escola, não consegui vir tantas vezes, mas às vezes que eu vim no culto, de uma forma, sem querer apontar o dedo, fazer o certo, entendeu? Não é assim, tu tá errado, mas Deus começou a trabalhar na minha vida e ainda está trabalhando, entendeu? E eu sou grato a Deus, sabe? Hoje, agora, mas vai fazer mais ou menos um mês, vai fazer para 2 meses. Em 2 meses, o ensinamento que eu estou tendo aqui, o encontro realmente com Jesus, foi extremamente diferente. E está sendo muito bom. E eu quero aprender cada vez mais e mais. Aleluia. E para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, eu queria ler com os irmãos em Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 10. Ele nos fala assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos na união com Cristo. Pela graça que Deus nos deu, somos salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza e a sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez e o nos tornou agora, em nossa união com Jesus Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele nos havia preparado para nós. Aleluia. Então nós não temos nada, nós não somos nada, só pela misericórdia de Deus. E hoje eu creio que pela misericórdia de Deus eu estou aqui, entendeu? Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, amém. Gente, quando eu cheguei em Balneário Camboriú com essa proposta de gerar uma igreja, né, da graça, foi bem louco, né, porque surgiu tanta perseguição. Eu falei, meu Deus, será que é aqui mesmo? Tanta coisa. Mas quando a gente vê testemunhos como da Thalita, do Mateus, a gente vê que valeu a pena. E de muitos outros que estão aqui, que são resultado da palavra da graça. Tem de pessoas que tentaram por uma vida inteira servir a Deus dentro da igreja e foram ensinados de uma forma equivocada, né, pegando a mistura entre a nova aliança, a velha aliança, e aquele monte de costumes que, na verdade, só remontava culpa e condenação. E Deus, através da sua graça, nos colocou aqui, e muitas pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus, amém? Por uma vida cristocêntrica, solução é Jesus. E da mesma forma a gente está recebendo também, mais novinha aqui com a gente, a Larissa. Vem cá, Larissa. E também tem sido tocada por essa palavra, tem já compreendido, está cheio de fome de Deus, tem buscado muito o Senhor, tem sempre feito perguntas, mas eu sei que Deus já está iniciando algo tremendo na vida dela. Deus abençoe, Larissa. Boa noite a todos. Estou com a minha voz um pouquinho falha, mas eu cheguei aqui e já consegui falar. Eu confesso que para mim tem sido tudo novo, assim, muito novo. E por conta disso, eu tenho entrado em alguns conflitos comigo mesma, não como antes, em conflitos pessoais e emocionais, mas em conflitos de me questionar, meu Deus, mas como? Como assim? É tão simples e a gente dificulta tanto. E hoje à tarde eu estava ouvindo uma palavra e me alimentando daquilo e tal. No final, aquela palavra começou a gerar, tipo assim, algo que não fazia mais parte de mim. E aí, eu lembrei do que a pastora Nádia tinha pregado ontem e tinha dito para a gente cuidar da onde a gente procura o nosso alimento. E aí eu, nossa, é isso, eu preciso entender quem são os pastores que estão andando no mesmo lugar, no mesmo propósito. Então, o pastor me passou alguns nomes e eu fui lá e me identifiquei. Na verdade, me chamou a atenção uma pregação do pastor Hélio. E então eu fui ouvir. E no final, ele dizia assim, Ele está comigo e Ele me dará a vitória. E na nossa base sólida para vencermos, a nossa base sólida para vencer é a crença. Não tem outra. Então, se a gente crê, a gente já venceu. E aí, ele falou em 2 Coríntios 4,16, que diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que esse homem exterior se corrompa, o homem interior se renova todos os dias. Amém? Então, eu entendi que a gente não pode entregar o poder da escolha no poder da mão do homem exterior, mas sim do homem interior. Então, por mais que a gente tenha falhas, que a gente erre, o homem interior, a gente já venceu. Então, nós precisamos, né, ser moldados e ser renovada a nossa mente todos os dias nele. Então, quando a gente se posiciona nele, a gente passa a entender que não importa o que passou. E aí, eu queria também falar sobre João 8, do 13 ao 16. Que ontem, quando eu estava ali no culto, e a pastora Nádia estava pregando, eu estava falando com Deus, assim, continuei lendo, e o Espírito Santo falou muito comigo nessa palavra. Que diz assim, respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Amém?
Então o Senhor, Ele mostrou, porque sei de onde vim e para onde vou. Então que nessa noite e todos os dias você acorde e você lembre de onde você veio. E mais importante, para onde você vai. Sabe, que você não deixe o homem exterior ficar te lembrando e te remoendo de onde você veio. Mas sim aonde você se encontrou com Jesus e para onde você está caminhando, para onde você vai. Amém? E, na verdade, julgo. É só Ele que pode nos julgar. Amém? E não só Ele, né? Mas Ele e o Pai que nos fez com tudo feito, tudo perfeito. E o Espírito Santo nos molda a cada dia. Então é você e Deus, irmão. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Depois Tiago 4,8 diz: Deus não é um então. Perdão. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, em Tiago 4,8. E aí eu anotei: Deus não é um então. Ele só trata aquilo com verdade, coragem e humildade. Tudo que é apresentado a Ele. Então, se você tem alguma coisa que ainda te aflige, apresenta ao Senhor e deixa que Ele vai tratar. Amém? O sucesso é superar nele todas as suas dores e erros e ficar de pé sobre Ele, em vez de ser enterrado nele. Amém? Então, que você não seja enterrado nas suas dores ou no seu passado, mas que todos os dias você vença e caminhe sobre Ele e alcance pessoas através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Benção. Outro dia, a Larissa mandou um áudio que não era muito legal, que as coisas que ela estava ouvindo, e aquele áudio colocou ela debaixo de um medo, de uma pressão. Eu falei assim: olha, esquece isso. Eu falei assim: pastor, qual que é a direção de Deus para a minha vida? Eu falei assim: cara, vai ser feliz. Seja feliz, seja você. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não é mais o medo, não é mais a imposição, não é mais a condenação que nos guiam. Amém? Quem nos guia é o Senhor, é o Espírito Santo. Porque a palavra afirma, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação. E não é a tua performance, não importa. Não importa, é como ela falou aqui, não é? Você não tem que confiar no seu homem exterior. Quer dizer, o homem exterior fala dos seus sentimentos, irmãos. Todas as vezes que você confiar no que você está sentindo, no que você está ouvindo, no que você está vendo, você vai errar, você vai se dar mal. Agora confie no homem interior, amém? É como eu falei aqui domingo, não busque resposta fora, busque resposta dentro. O Espírito Santo colocou tudo dentro de nós, amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Ricardo também, que é outro testemunho maravilhoso que Deus tem feito na vida dele, amém? Ele vai aqui falar algo que Deus colocou no coração dele pra gente, amém? Boa noite. Vou ver se eu consegui ler aqui, né? O senhor está falando muito conosco, né? E hoje ele falou muito de Efésios, né? E a palavra que estava no meu coração está em Efésios. Efésios 4:11 em diante. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres. Depois eu vou continuar lendo, só vou... Uma coisa... Oi? Pode ser. Pode ser. Estou até a lupinha, mas está dificuldade. O Senhor tem me tratado e tem feito uma obra tremenda e grandiosa. Estou com problema na vista, mas o Senhor está curando. O Senhor está curando. Problema na retina. Então ele separou, né? Uns para mestres, apóstolos, evangelistas, assim vai, né? Isso são um ministério específico, né? Que o Senhor preparou
Mas tem algo que é o ministério comum, que são para todos nós. Até para mestres, pastores, né? É um ministério comum, que é edificação nas juntas e ligamentos. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre juntas e ligamentos hoje. Sou bem breve. Que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração há bastante tempo, e começou uma série de ministração com o pastor José Carlos até sobre isso, e na Escola Raia falou sobre um pouco disso também, não bem específico que eu vou comentar, mas é algo que testemunhou, né, no meu coração e testificou, porque o Senhor, ele fala de um corpo, né, que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele quer um corpo bem ajustado, bem ligado, através das juntas e ligamentos, com cada um fazendo a sua parte, né? Cada um para que faça o crescimento em amor e edificação, né? E quando no ministério que a gente tinha muito forte isso, né? Essa juntas e ligamentos. E quando eu comecei a caminhar aqui na Prisco, eu vi algo assim que, mas não é isso mesmo, tal, né? Mas o Senhor tem colocado nossos corações, tem colocado que a graça, ela tem nos revelado o verdadeiro evangelho, né? A gente vivíamos um evangelho assim, foi algo que foi confundido muito, sabe? Muito confundido, mas o Senhor tem clareado muito agora, né? Muito, e tem trazido muita graça sobre a palavra dele. E sobre isso, sobre o corpo de Cristo, né? Ele é o cabeça, ele que ordena todas as coisas. Mas o que eu queria chegar é a nossa justa cooperação de cada parte, né? Então o Senhor não quer uma sacola de membros, né? A igreja dele não é uma sacola de membros. Uma sacola de membros é tu pegar um corpo humano, um monte de pé numa bolsa. Não é um corpo, né? É um monte de pé, ou um monte de braço, um monte de algum membro. Então o Senhor não quer isso, né? O Senhor quer um corpo bem ordenado, bem ligado, bem justo, né? Através das juntas e ligamentos. O que é isso, né? Ele fala muito bem, pegar o nosso corpo humano como exemplo, né? Nosso corpo humano tem o antebraço, tem o braço, né? Tem a mão, é tudo ligado pelas juntas e ligamentos. Então, se tu cortar o teu dedo fora e deixar ele ali, o que ele vai acontecer? Ele vai apodrecer, ele vai morrer. Então, ele faz parte do corpo. Às vezes a gente temos assim na mentalidade, né? Mas o que eu vou fazer no corpo de Cristo, né? Eu sou o pé. O que o pé faz? O pé, ele sustenta todo o corpo, ele faz andar, né? E às vezes a gente fica pensando, mas, o que eu sou no corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo. Amém? E Jesus é o cabeça, você é um membro. Então, estejam mais juntos. Isso que eu queria colocar está muito no meu coração, né? Comunhão. Comunhão fortalece as juntas e ligamentos. O corpo de Cristo. Às vezes a gente vem aqui, não é só vir na igreja. Tu vir só na igreja, tu acaba sendo só um saco de membro. Se tu se interliga com o teu irmão, tu acaba estando em comunhão, você faz parte do corpo. Você vai saber o ligamento da mão, vai ficar, as juntas e ligamentos vai ficar mais forte. Mas Efésios 4, 15 e 16, por gentileza. Mas seguindo a verdade do amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Não são minhas palavras, não são a palavra do pastor José Carlos, mas é a palavra de Deus, né? Paulo testificando, né? O corpo de Cristo
E então, sabendo que Jesus é o cabeça, cresçamos em tudo, né? Naquele que é o cabeça, sendo direcionado pelo cabeça, né? Mas nós todos temos a nossa função no corpo de Cristo. Amém? Não vou contar testemunho nenhum, mas quem quiser saber do meu testemunho, é só estar em comunhão. Amém? Estamos disponíveis aí para os irmãos aí. Quero praticar mais comunhão com os irmãos, conhecer mais e mais a fundo cada um. Eu creio que isso faz a justa cooperação do corpo de Cristo e o corpo cresce em amor, né? Amém? Glória a Deus. Deixa eu trocar esse microfone que acho que já foi. Alô, som. Isso. Glória a Deus. Olha, queridos, vale a pena conhecer o testemunho do Ricardo e da Glica. Sentem para ouvir, vocês vão ver como Deus tem feito coisas extraordinárias na vida deles, assim como de vários irmãos, né? Deus tem feito assim coisas tremendas. Quando eu olho para a vida do Marvin, meu irmão de Cuba, meu Deus, cara, como Deus fez coisas na vida dele e tem feito, está muito firme, está muito feliz em Cristo. Mas eu creio assim, que um dos maiores testemunhos que nós temos é o irmão Jones. Vem cá, Jones. Esse irmão, vou te falar, quando ele chegou para me ouvir, eu falei assim, esse aqui não fica, esse não vai ter jeito, esse não vai ficar. Porque pensa, é um cara, era assim, gente, com todo respeito, porque eu já vim de lá, né, eu vim da Assembleia de Deus, então eu me via nele, né, assim, falei, cara, não vai conseguir ficar, vai ser, meu Deus, e ele está aqui 2 anos com a gente, glória a Deus, aplaude Jesus por isso. E ele vai contar aqui, cantar uma canção, vai ser bênção, fica à vontade, meu irmão. E então eu vim para Balneário Camboriú. E quando eu estava em Santa Maria do Rio Grande do Sul, a minha esposa já dizia, lá tem um pastor assim, é um homem diferente. Bom, diferente, tá legal, mas eu preciso conhecê-lo, né? Como eu sempre sou muito curioso e sempre vou a fundo de todo o assunto, né? Aí comecei com aquele grande fundador da igreja, né? Na sala de aula, na sala do hotel e de lá para cá, né? Viemos aqui construir o palco, montamos os banheiros, né? Crescendo junto, né? E se transformando. Se eu disser para vocês que hoje até a minha oração mudou, ela mudou totalmente, porque eu tinha sido disciplinado de uma maneira. A congregação a qual eu fazia parte eram 5 igrejas. E então, eu já estava pregando. Nós saía pelo interior, eram 4 igrejas no interior, mais uma que era a sede. Claro, tinha a grande sede, 81 igrejas, a Assembleia de Deus Santa Maria. Gigante, enorme. Então eu tinha uma disciplina, eu mudei tudo. Eu não vejo mais televisão. Televisão só me traz coisas negativas. Eu não faço parte do negativo. Coisas negativas não vêm dos céus. Não. Coisas negativas não vêm. Só vêm coisas positivas. Coisas negativas é daqui, aqui de baixinho. Coisas positivas vêm dos céus. Ligo a televisão, dou uma olhadinha assim, rapidinha, de manhã no jornal, e deu. Porque o resto está no meu celular. Eu tenho hinos, tenho a palavra de Deus, tenho pregação do pastor ao meio-dia. Então eu passo me alimentando espiritualmente durante o dia. Não podemos deixar nossa mente frouxa. Porque o mundo tem muitas sugestões para você, né? Muitas coisas. Bom, começamos a congregar, eu e a minha esposa, e hoje eu tenho o prazer de dizer para vocês que hoje eu estou aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos.
Eu e a minha esposa, nós viemos aqui, compramos 4 casas e montamos um hostel. E a gente vai recebendo pessoas e vamos interagindo e vamos falando de Jesus, né? E a gente vai propagando essa nova mensagem que o pastor está nos trabalhando todos os cultos, né? E está frutificando, graças a Deus. Vou dizer para vocês que tem um preço muito caro. Há 2 semanas atrás, do nada, eu caí num tomo de bicicleta assim, que os anjos do Senhor me seguraram no espaço para mim não me quebrar. Na 5ª Avenida, com aqueles 2 meio-fio ali, eu me descuidei e batemos guidão com guidão e eu caí em cima do meio-fio. Ainda bem que não veio o braço aqui, caí em cima do braço, né? Mas até hoje está doendo um pouquinho ainda. Não tem problema, Jesus está curando. Amém. É isso aí o meu testemunho, né? Estamos sempre trabalhando para Jesus, sem dizer um palavrão. Se alguém disser, eu corrijo. Corrijo. Ops, ei, sem palavrões. Olha, a Bíblia diz, sem palavras torpes, né? Está ali, é só pesquisar ali, né? Então a gente vai, com o nosso caminhar, a gente vai se polindo, a gente vai se vigiando e cada vez se encaixando mais nos átrios do Senhor, né? O irmão falou bastante em casa e em morada. Eu tenho um hino aqui, né? Com o acompanhamento do nosso grande músico aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Vamos deixar o Espírito Santo fluir. Vocês vão cantar comigo porque vocês conhecem, né? A casa é sua. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Jesus, Tu és o morador aqui, Jesus, Tu és o morador aqui, Jesus. Nós deixamos ela pra você, nós deixamos ela pra você. Vem Jesus, pode entrar. Vem Jesus, muda todas as coisas de lugar. Vem Jesus, limpa, aperfeiçoa, tira tudo aquilo que não faz parte do teu reino, Senhor. Vem Jesus, muda tudo de lugar. Tira a antiga vestimenta, Jesus. Coloca em nós algo novo, uma nova vestimenta, Senhor. Faz de nós a sua morada, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Oh, glória, obrigado. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Quem está com sono aí, amém? Ninguém, né? Glória a Deus. Jesus é bom. Vou pregar agora 2 horas para vocês, amém? Amém. Quero, para a gente finalizar, já estamos na meia hora final da nossa vigília, terminamos às 2. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, é o fruto, o que a gente está vivendo é fruto desse conhecimento que nós estamos vivendo aqui, é o fruto de um conhecimento que eu recebi, isso no ano de 2002, eu fui a uma ministração e era um pastor americano que estava pregando, chamado Dave Robertson. Ele trouxe um entendimento para mim que mudou radicalmente a minha vida. Então eu nasci na igreja, sempre estive na igreja, sempre costumo dizer que no meu berço já tinha uma Bíblia e uma gravata, né? Graças a Deus por isso, amém. Eu louvo a Deus porque os meus pais já conheciam Jesus, e então eu cresci, né, no meio de uma família de oração, de muita busca, um povo muito apaixonado por Jesus. Até hoje a minha família são pessoas muito apaixonadas por Jesus, um povo que ora, e graças a Deus hoje a gente tem um conhecimento diferente, porque embora a gente fosse muito apaixonado por Jesus, mas o legalismo consumia a nossa força. O que é o legalismo? A imposição humana, as regras, usos e costumes, entende? O legalismo nos jogava para dentro de uma condenação, e às vezes nós estávamos em um momento cheios do Espírito Santo, vivendo em adoração, celebrando. A gente era o tempo todo, a minha família, nós éramos o tempo todo envolvido com a igreja, com Bíblia. E quando não era Bíblia, cada um pegava o seu instrumento e tocava, virava aquela, cantava e tocava. Daqui a pouco alguém profetizava e sapateava. Era aquela coisa bacana, muito legal. Eu nasci na igreja, então quando eu vejo hoje as crianças ali deitadas, dormindo no sofá, eu lembrei, falei, cara, eu também fui assim. Apesar de tantos erros, equívocos na minha vida, eu nunca deixei a igreja, nunca consegui ficar fora da igreja, graças a Deus por isso. Mas eu sempre buscava uma resposta. Quando a igreja já me mandou várias vezes a igreja me pôs para fora, mas eu arrumava um jeito de voltar. Se aquela ali não me aceita, eu vou ter que ir a algum lugar, eu preciso ir para a igreja. Meu Deus, eu não consigo. Então hoje a Ellen até fala assim, esse aí gosta de igreja que se enrosca, né? Porque estou sempre na igreja. Eu amo essa atmosfera, estar aqui entre os irmãos e vivendo isso. Então, quando a igreja me punha para fora, eu buscava uma outra forma. Então, essa igreja aqui não me aceita, vou lá na outra, quem sabe, né? E ali eu fui aprendendo, e assim a gente foi indo, sabe? Muita fome. Chegou uma época que eu falei assim, Jesus, eu amo a sua palavra, Jesus, eu te amo demais. Sou um cara apaixonado por Jesus. Quando comecei a estudar a obra da cruz, desde os 13 anos de idade, me foquei muito na cruz, no que Jesus fez. Falei, meu Deus, como não ficar apaixonado por Jesus?
mas o legalismo comia a minha energia. O legalismo, a condenação, a culpa, a imposição, as regras de uma igreja severa, ela me destruía. Então, porque quanto mais eu quisesse obedecer aquelas regras, mais eu pecava. Quanto mais eu queria ser obediente, eu queria obedecer aos meus pastores, de verdade. Eu queria obedecer aos meus líderes. Mas quanto mais eles impunham regras, mais eu errava. Era incrível. Quanto mais eles diziam, não pode, aí que eu fazia. E quanto mais, não, isso não pode, aí eu fazia. E era aquela coisa horrível. Então eu vivia naquele alto e baixo, sabe? De um momento tá bem, outro momento tá mal. Sabe, já brincou de gangorra? Era assim, a minha vida espiritual era uma gangorra. Uma hora eu estava no alto, e é gostoso pra caramba. Daqui a pouco eu tinha que baixar, e ficava aquela coisa, isso, só uma vez por mês era ceia, e se não tivesse pecado. E olhe lá, era proibido. Então, aquele efeito gangorra me fez entrar numa grande questão na minha vida. Meu Deus, o que é então? Como é viver o Evangelho? Eu não consigo. Eu amo Jesus, amo a palavra, mas eu sou uma decepção. E eu comecei a achar que o Evangelho não era para mim. Olha só, gente, existem hoje centenas de milhares de pessoas na margem da sociedade achando que o Evangelho não é para elas. E eu era um desses caras. Mas aí eu falei, o que eu vou fazer, Jesus? Se eu te amo. Aí eu resolvi ir para o mundo, cara. Falei, tudo bem então, vou para o mundo, vou para a balada, vou lá. Ia para a balada lá, então daqui a pouco você encontrava um desviado lá também. Alguém que era da igreja, tinha o mesmo. E aí foi, cara, eu começava assim, o cara, e aí, tudo bem, beleza, tá, você da onde? Naquela conversa toda, daqui a pouco surgia uma palavra de Deus, o amor de Deus. Daqui a pouco eu estava pregando dentro da balada, as pessoas chorando. E eu falei, meu Deus, como é que pode? A unção de Deus operando dentro da balada na minha vida. Eu falei, meu, como é que pode? Meu Deus do céu, eu ia com vontade de falar em línguas, mas aqui não posso, estou numa balada. E eu dava um jeito e falava, meu Deus, eu não presto para isso. Eu não dou certo na igreja. Também no mundo, eu não sei ser do mundo. Eu fui criado para o Senhor. O que eu vou fazer? E até que então, em 2001, eu tive a oportunidade de participar de um seminário chamado Seminário de Vida no Espírito. E eu fui para aquele seminário. Eu já era batizado com o Espírito Santo e eu não entendia muito bem a função das línguas, do falar em línguas, o porquê falar em línguas. Então, para mim, as línguas sempre foi no momento do êxtase, né? Quem já foi num culto pentecostal sabe do que eu estou falando. As línguas eram somente no êxtase. Quando vinha aquele vento e alguém dava uma rajada lá, eu queria dar uma maior aqui, porque a gente ficava disputando quem falava mais alto, né? E quem podia, de repente, sei lá, dar uma rodada. E, uau, aquele cara, os caras mais ungidos eram os que falavam mais alto, que rodavam um pouco, e beleza. Eu achava que as línguas eram para isso. E naquele seminário, Deus foi então, através da vida daquele pastor, mostrando que as línguas eram algo extraordinário, algo fantástico, que não tem nada a ver com êxtase, não tem nada a ver com as minhas emoções, que não tinha nada a ver com aquele mover que tinha ali, que trazia uma certa confusão até, uma certa disputa entre os irmãos, quem falava mais alto, e alguns se assustavam. Já levou susto em línguas na igreja? Rapaz, é um negócio assim que você não está muito bem, você passa mal, porque era aquela coisa, então a gente achava que era aquilo. E de repente aquele irmão começou a descortinar um mistério da oração em línguas. E no testemunho dele ele falou que um dia ele decidiu parar a sua vida para orar em línguas. Ele falou assim, que ele queria ter um ministério. O sonho dele era ser pastor de tempo integral. E ele trabalhava numa serraria. E ele falou assim, Deus, olha, esse salário aqui dessa serraria não está sustentando a minha vida, não está me ajudando. E ele também não está me ajudando a crescer espiritualmente. Ele decidiu no coração dele, falou assim, eu vou parar tudo só para orar. E ele parou tudo para orar. E a história, ele contou o testemunho, que ele alugou um quartinho para montar uma igreja, né? Uma sala bem pequenininha, e tinha uma sala pastoral. Ele ficava ali o dia inteiro orando na igreja. E conforme ele ia orando, então em 5 minutos ele orava tudo.
5 minutos ele orava todo o entendimento dele e tal. Ele falou que no livro ele conta que ele orava até pelas baratas que passavam na frente dele, porque não tinha mais o que orar. E de repente, sem querer, sem intenção, ele começou a falar em línguas. Já que ele não tinha oração no entendimento, ele começou e começava a orar em línguas, E ele falou que ficava orando em línguas. E ele tinha feito um voto, um compromisso com Deus, né? A gente não faz votos, né? Um compromisso, um pacto com Deus, de que ele iria dedicar a vida dele em oração. Ele falou assim: Deus, eu vou dedicar a minha vida à oração. O tempo que eu gastava na serraria, eu vou gastar orando. Então eu vou dedicar a minha vida 8 horas orando. Só que foi um grande desafio para ele, porque em 5 minutos ele orou tudo que ele sabia. E agora? Como é que ele vai gastar as demais horas em oração? E sem querer, sem intenção, ele começou então a falar: já que eu não sei orar no entendimento, eu vou orar em línguas. E começou a orar em línguas. Ele ficou 3 meses naquele lugar, com uma fidelidade no Senhor naquele lugar, orando. E de repente alguém chamou ele para um culto de uma igreja tradicional, uma igreja batista tradicional. E ele foi para esse culto dessa igreja. E ele chegou lá naquela igreja, sentou e viu que aquela atmosfera daquele lugar não era tão legal quanto a atmosfera que ele já tinha gerado na oração dele na intimidade. E então ele falou: puxa vida, Deus, é tão bom. E ele ficou olhando para as pessoas, como era um culto muito monótono. Ele começou a olhar para as pessoas e de repente ele se deparou com uma senhora que estava com uma perna mais curta que a outra, toda torta assim. De repente ele olhou para ela e viu o raio-x dos ossos dela. Ele olhou para ela e viu. E de repente ele olhou para a irmã assim. Ele falou: você tem um problema assim? Ela falou: realmente eu tenho, tal. Aí ele falou assim: deixa eu orar por você. E a mulher, na mente de um crente batista, assim, orar por você nunca é na hora, né? É sempre depois, na sua casa, não. E ela falou assim: tá bom, pode orar. E de repente ele foi tomado pelo Espírito Santo, abaixou e pegou nas pernas daquela mulher e começou a estralar os ossos dela, e a perna ficou igual a outra, e a mulher abandonou a bengala e falou: Jesus me curou, dentro de uma igreja batista tradicional. E ele falou que ficou assim, extasiado com aquele poder. E falou assim: por que eu ativei esse poder? E o Espírito Santo então ensinou para ele: olha, você ativou um poder porque você orou numa linguagem sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Irmãos, quando eu ouvi esse testemunho, eu falei assim: eu vou entrar nesse negócio. Quando eu ouvi esse testemunho, eu falei assim: cara, eu já tentei de tudo na igreja, já fiz de tudo na igreja, não funcionou. Já fiz cursos, seminários, teologia, nada funciona. Será que esse negócio de línguas vai dar um jeito na minha vida? E eu comecei a orar em línguas. E eu fiz um propósito, eu fui lá, ele chamou à frente aqueles irmãos, ele foi lá e ministrou. Ele foi uma das pessoas que pude receber a ministração pessoal dele, profetizou sobre a minha vida, profetizou coisas que estão acontecendo hoje na minha vida. E então, a partir daquele momento, eu adotei a prática de orar no Espírito Santo, de orar em línguas, e entendi o porquê que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e desejamos ser cheios do Espírito Santo, nós recebemos línguas e a função daquelas línguas, e aquilo foi algo extraordinário que revolucionou a minha vida. E quando, mesmo ainda dentro daquela gangorra, eu estava lá orando em línguas, mesmo na gangorra. Então eu vou te falar uma coisa: não importa como está a tua vida, nunca pare de orar no Espírito Santo. Nunca. E eu estava lá na gangorra, uma hora no pecado, mas mesmo no pecado eu estava lá com as línguas na minha boca, e eu estava querendo e buscando respostas. E eu vou te falar uma coisa: Deus não tem pressa, porque eu só pude entender perfeitamente o plano de Deus para a minha vida depois de alguns anos que eu estava praticando oração em línguas. E depois de anos assim, mais de 10 anos, eu decidi, falei assim: não, Deus, eu vou fazer a mesma coisa que o pastor David Robertson. E comecei a desejar aquilo: vou parar tudo para orar em línguas. Isso era em 2017. Eu falei assim: eu vou parar tudo. E o Espírito Santo confirmou e falou assim: amém. O Espírito Santo disse um amém aqui dentro de mim. Então pare tudo. E eu parei tudo para orar em outras línguas. E eu fui para Goiânia na época, fiquei lá em Goiânia, isso era 2018. Eu pegava a chave da igreja, ficava das 9
da manhã até as 18 horas da tarde. Então aqui eu estou pulando boa parte do meu testemunho, só para vocês entenderem a função das línguas. E eu ficava das 9 da manhã até as 18, orando em outras línguas. Nessa época eu conheci o Renanzinho, estava lá também. E era uma igreja que recebia muita gente do Brasil inteiro para praticar a oração em línguas. Eu fazia isso, quando dava meio-dia eu ia para minha casa, eu ia almoçar, eu comia e voltava 1h da tarde, eu orava até as 18, às vezes eu emendava com o culto da noite. Eu não entendia muito bem, porque naquele tempo era um tempo de muita dificuldade financeira, de muita indefinição. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deu tudo errado de novo, outro ciclo difícil, outro lugar difícil. Estou aqui nessa cidade, não conheço ninguém, nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou confiar nessa prática. E eu dediquei a minha vida durante 1 ano orando em línguas, irmãos, e não acontecia nada. Não sabe que não acontecia nada, mas você ser fiel àquela prática, falar, alguma coisa vai ter que dar algum resultado, porque se isso aqui não funcionar, eu estou ferrado. Se isso aqui não funcionar, eu não sei mais o que eu vou fazer. E o Espírito Santo me incentivava, ora em outras línguas, e estava lá. E no meio de tudo aquilo eu tive algumas experiências com Deus, de cura, da síndrome do pânico, de situações bem difíceis que eu tinha passado. E um dia eu estava orando, era 1h da manhã, eu estava com uma angústia muito grande, eu estava orando em línguas alto. Eu estava com tanta angústia que eu precisava orar, gritar. E era uma igreja muito grande. E eu estava gritando, orando em línguas, querendo me livrar daquela dor. Porque quem sabe o que é depressão, síndrome do pânico, é um negócio que dói em tudo quanto é lugar, mas você não consegue definir onde, não é verdade? A depressão, a síndrome do pânico, me doía tudo, cara, uma angústia. E de repente era 1h da manhã, eu estava orando em línguas altas, de repente eu vi um clarão se aproximando de mim, e uma mão entrou dentro de mim e arrancou um lodo escuro. E eu fui curado do pânico. Naquele momento eu comecei a respirar. Uau, que coisa boa! Como é bom você ser curado instantaneamente. Cara, quem recebe o alívio de uma cura instantânea da depressão, quando aquilo passa, o pânico passa, você respira melhor. E eu vi que, uau, que experiência fantástica. E eu permaneci orando em outras línguas. E veio a segunda parte do meu testemunho, que é mais impressionante ainda, porque foi a clareza do Evangelho. Não importa, olha só, gente, vou falar uma coisa para você, o Espírito Santo é fantástico. No meio de milhares de vozes que me condenavam, no meio de milhares de vozes dizendo que eu não ia dar certo, no meio de milhares de vozes e de fatos que testificavam que a minha vida jamais ia sair da destruição, eu aprendi a isolar todas essas vozes e ouvir uma voz, a voz do Espírito Santo, a voz dele. E ele dizia, continue orando em línguas, continue orando em línguas. Passou 1 ano, deu 1 ano certinho que eu tinha chegado em Goiânia. De repente acharam meu telefone e falaram assim, olha, vem pregar na nossa igreja, tal. Eu falei, mas como é que pode? Estou aqui 1 ano sem trabalhar, 1 ano sem comprar roupa, 1 ano só orando, 1 ano aqui, e alguém me chama para pregar. E quando eu olhei a igreja que estava me chamando para pregar, era uma igreja grande em São Paulo, uma igreja famosa, uma igreja que era uma vitrine. Aí eu olhei para a agenda da igreja, 1 semana antes tinha pregado Camila Barros, Thiago Brunet, Luiz Hermínio e Cláudio Duarte. Falei, meu Deus, como é que eu vou pregar nessa igreja? Só prega os caras aí. E eu fiz uma prova, falei, isso não é de Deus, isso é para me destruir, isso é para me envergonhar, eu não vou nesse negócio não, que você é da carne, isso não é de Deus. E falei para o irmão, cara, vamos permanecer orando, tal. E aí permaneci mais 30 dias em oração. Ele insistiu, ligou, não, pastor, você tem que vir, cara, é você, eu sei que Deus te usa, não sei o quê. E lá fui eu, exatamente 1 ano que eu tinha chegado em Goiânia. Eu estava voltando a São Paulo para pregar numa das maiores igrejas em São Paulo. E Deus fez coisas extraordinárias. Ninguém me conhecia. Cheguei numa igreja famosa, um monte de pastor todo bem vestido, eu com a roupinha de Chico Bento.
assim, vindo de Goiânia, meio na simplicidade. E falei, cara, como é que vai ser? Mas eu vou te falar uma coisa: a melhor coisa que tem é você confiar no Espírito Santo. E aqueles pastores, alguns me olharam assim, falei, como é que esse cara vai pregar? E aí o presidente da igreja, que era o pastor Paulo Moura, que hoje está no Senhor, ele olhou, né, a minha foto e falou, aí o Espírito Santo falou para ele assim: entregue os principais cultos na mão desse meu filho. Aí ele questionou, falou, mas eu não fiz isso com ninguém. Eu nunca, tenho 30 anos aqui nessa igreja. Ele começou a questionar com o Espírito Santo, nunca fiz isso com ninguém. E o Espírito Santo falou para ele, mas para esse aí você vai fazer. E ele me entregou os cultos, eu pegava para pregar um dia, preguei 7 dias. E foi algo extraordinário. E dali Deus abriu as portas e comecei a pregar de cidade em cidade no Brasil. E eu via o quanto Deus fazia, quanto Deus avivava a igreja. E dentro dessa minha trajetória, Deus foi me dando uma palavra de correção, de alinhamento para as igrejas que eu ia. E fui pregando, fui tão dedicado àquilo. E aquilo trouxe vida novamente para mim, trouxe alegria. Eu falei, como é que pode? Eu estou de volta. Estou de volta. Como é que pode? Ninguém entendia. Como é que esse cara, esse voltou para o ministério pastoral, esse pastor aí, não pode receber ele na sua igreja, não pode, esse daí já fez isso. E alguns levantavam o meu passado, as histórias que tinham acontecido, mas eu estava lá, e estava pregando, viajando. Às vezes Deus me mandava para o aeroporto, sem passagem, sem dinheiro. Deus falou assim, eu vou te mandar para tal cidade, vai em tal lugar. E chegava lá, a pessoa falava assim, pastor, é você mesmo, eu vim aqui trazer a sua passagem, o seu dinheiro, está aqui, eu ia viajar. Cheguei no Rio de Janeiro uma vez e me esqueceram lá numa rodoviária, e daqui a pouco chegou um helicóptero para me pegar. Eu falei, meu Deus, esse negócio de oração em línguas funciona. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, orar em línguas funciona. Olha, gente, de tudo que eu já tinha vivido no Evangelho, nasci no Evangelho, eu já tinha provado de tudo tinha falhado. A única coisa que nunca falhou na minha vida, orar no Espírito Santo. Nunca falhou. Não falha. É uma prática espiritual poderosa que me tirou de um lugar de destruição. Tem aqui a Nádia, Eliseu, que conhece a minha história, sabem do que eu estou falando. Que me tirou... Falência é uma palavra muito... que não dá para definir a minha condição. Era mais que falência, mais que destruição, mais que bancarrota. Era tudo ruim, tudo errado. E graças a Deus que eu tinha conhecido e recebido conhecimento sobre orar no Espírito Santo. E eu quero abrir aqui a Bíblia, falar aqui que nem o Mateus, para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 6. Gente, eu já preguei isso aqui mais de 50 vezes. Todas as vezes que eu quero falar do Espírito Santo, me vem esse 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 em diante. Que ele vem falando da verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Olha o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quando você para olhar isso aqui, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, o que é isso? Aí eu já discuti com alguns pastores, né, que não criam nas línguas. Falei, pastor, me explica isso daqui. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Como falar a sabedoria de Deus em mistério? E ele gagueja daqui, outros gaguejam dali. Não, mas bem, é aquilo, mas aquilo outro. Não, cara, a palavra é muito clara, que Paulo está falando aqui, que ele fala a sabedoria de Deus em mistério. Aí ele vem falando, outrora oculto, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória,
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Quantos congressos pentecostais eu fui com esse tema? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E aí o assunto não tinha nada a ver com o Espírito Santo. O assunto não tinha nada a ver com uma palavra, com sabedoria, ou com falar a sabedoria de Deus em mistério. Se pregava de promessas, de heranças, e nada a ver com o assunto. Tirava-se o texto do contexto, porque é muito bonito isso daqui, não é? Não é bonito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a maioria dos pregadores tira esse texto do contexto e geram um seminário, geram livros, escrevem livros e vão falando de uma coisa que o olho não viu, que o ouvido não viu. É o que Deus tem preparado para você, irmão. E aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, Senhor. Só que isso daqui, dentro do contexto, está falando de falarmos a sabedoria de Deus no mistério. Eu só posso viver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração humano, e o que Deus tem preparado para mim que amo a Ele, para você que ama a Ele, se eu falar a sabedoria de Deus em mistério. Amém, irmão? Não é de qualquer forma, você tem que ser intencional. Diz pessoas assim, seja intencional, fala para a pessoa. Você tem que ser intencional, irmão. Eu estou te falando de uma prática espiritual que não falha. Não falha. Deu jeito na minha vida, cara. Arrumou a minha vida. Me posicionou novamente no ministério, numa dimensão muito maior e melhor do que eu tinha no passado. E arrumou a minha vida emocional, arrumou a minha cabeça, tirou a religiosidade, tirou as crenças erradas da minha vida. Através dessa prática, Deus me revelou o Evangelho da Graça. Porque quando eu comecei a orar em línguas e entendi o Evangelho da Graça, eu não sabia quem estava pregando. Eu achei que eu era louco, Marcos. Mas cara, como é que pode? Se isso é verdade, por que isso não está sendo pregado? Quem é que está pregando isso? Sabe quando você não ouve ninguém falar da graça e de repente a graça ela entra na tua vida de uma forma extraordinária e você vem daquele cenário de culpa, de condenação, de crença errada e de repente fala, eu preciso achar alguém que está pregando isso, eu preciso achar alguém. E fui procurar na internet alguém, achei um pregador de Singapura. Eu olhei para a cara e falei, não posso ouvir esse cara, ele é muito esquisito, parece o Jaspion, cara. Um japonesinho sem graça, olha só, como é que pode, cara, faz uns botox, e o cara se veste diferente, para mim, e eu resisti para ouvir aquele cara, mas ele era o único cara que eu conheci que estava pregando a mesma coisa que eu estava crendo, então comecei a ouvir aquele cara, Joseph Prince. Glória a Deus pela vida desse irmão, cara, foi o Espírito Santo que me fez encontrá-lo na internet. E então comecei a ouvir aquele cara de dia e de noite. E ele realmente foi uau, cara. Ele foi o primeiro que eu ouvi falar sobre justiça de Deus. Mas veja só, se não tivesse orado em línguas, Deus não tinha me colocado naquele cenário. Então eu não sei qual cenário você está enfrentando. Qual é a situação que você está vivendo. O que é que você precisa experimentar que você ainda nunca experimentou. Eu quero te falar que tem lugares em Deus que você precisa entrar, que você ainda nunca entrou. Existem unções e poder em Deus e mantos proféticos disponíveis para a gente entrar, que estão vagos, que ninguém experimentou, ou que alguns experimentaram e eles foram embora, terminou o tempo deles, mas os mantos proféticos são tudo soltos. Outro dia Deus me deu uma visão desses mantos proféticos, dessas roupas espirituais de autoridade, que estão todas disponíveis, e ninguém está usando. E eu comecei a falar, não, Senhor, eu preciso pegar essa roupa aí, ela tem que ser minha, eu preciso usar isso.
Eu preciso me revestir desse poder. Eu preciso me revestir desse manto profético. Qual é o caminho, Senhor? E quando eu penso que Deus vai me falar algo novo, sabe o que Deus fala assim? Continue orando em línguas. Quando eu penso que entendo uma revelação nova na palavra e eu quero acessar aquilo, e eu falo, meu Deus, como é que eu acesso isso? Continue orando em línguas. Aí continuando a leitura aqui, verso 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha o verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Irmão, quando você para orar em línguas, o Espírito Santo está te fazendo falar o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do homem. Ele começa a te falar das coisas gratuitas que Cristo já conquistou na cruz e que o Espírito Santo já trouxe para dentro de nós. E a gente começa a falar dessas coisas profundas em Deus. É disso que nós falamos em línguas. E o verso 14 fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Realmente, quando você começa a falar em línguas, e você começa a orar em línguas, há uma questão. Você se questiona. Você está aí tantas horas. Às vezes eu já orei 16 horas, ininterruptas. De marcar no cronômetro assim. Só parar para tomar água, para comer e voltar a orar. 16 horas. E não acontecer nada. Aí a minha mente questionar: você é louco. Você é louco. Mas eu falei assim, mas é a única coisa que eu tenho. Se eu parar de orar em línguas, o que eu vou fazer da minha vida? Eu parei de trabalhar. Eu estou só orando em línguas. Eu já orei 16 horas consecutivas e nada aconteceu. Mas eu preciso continuar. Já não dá mais para voltar, tem que acontecer alguma coisa. E no outro dia aquela esperança renovada, e eu começava de novo a orar em línguas, marcava no meu cronômetro, só parava para almoçar e voltava a orar em língua mais 10 horas, 12 horas. E nada acontecer. Mas depois de um ano eu comecei a experimentar. Gente, demorou muito para mim um ano, porque eu estava entubado espiritualmente, entende? Vocês estão melhorzinhos, eu tenho certeza que todos vocês aqui estão muito melhores do que quando eu estava, quando eu comecei a orar em línguas. A minha condição espiritual era de intubação, eu estava entubado espiritualmente, totalmente destruído, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, familiar. Meu Deus, graças a Deus pela oração em línguas. Ele foi me consertando de dentro para fora, uma obra devagar e ali, fazendo passo a passo. Mas um ano depois eu comecei a experimentar coisas extraordinárias. O Espírito Santo fez coisas tão loucas na minha vida, que quando eu percebi, eu estava morando na Espanha, cara. Morando na Espanha. Quando eu dei por mim, eu estou em Madrid. Sem brincadeira, coisa tão assim. Estou em Madrid, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo em Madrid? Beleza. Eu falei, o que eu vou fazer, Espírito Santo, nessa terra? Aí me chamaram lá para pregar. Fui lá fazer um seminário de vida no Espírito. Daqui a pouco eu estou lá pregando em espanhol, falando, e de repente comecei a viver. Fiquei 2 anos lá. Graças a Deus nunca trabalhei para nenhum europeu. Nunca trabalhei. Meu trabalho era orar e pregar. E todos os meses chegava na minha conta 2.000 euros, que eu não sei te dizer como, mas entrava 2.000 euros todos os meses na minha conta. E Deus falou assim, eu dou dinheiro para quem ora em línguas. Eu pega isso, obrigado por um amém. Ele dá dinheiro para quem ora em línguas. Deus paga as contas de quem ora em outras línguas, que vive esse ministério da oração em línguas. E eu vivi isso, e eu experimento isso até hoje. Porque
2 anos fiquei na Europa, ele mandou voltar para o Brasil. Eu falei, tá bom, vou voltar, mas para onde eu vou? Tem que procurar uma cidade. Deus falou para mim, você vai gerar uma igreja agora. Chega de pastor itinerante, agora você vai ter um povo. Você vai ensinar tudo que você foi treinado esses anos, você vai ensinar para um povo. Então tá, beleza. Eu comecei a procurar as cidades que eu gostava. Procurei, vou para Aracaju. Tenho muito amigo lá, cidadezinha top, pequena, maravilhosa. Cidade do Nordeste bacana. Vale a pena conhecer Aracaju. Falei, vou para Aracaju. Não, eu vou para Maringá. Tenho muito amigo legal em Maringá. Tenho muitos amigos, né? Essa trajetória eu fui fazendo amigos. Então vou para Maringá. Não, vou para Toledo, que tem uma colônia de alemães ali e tal. E eu decidi, não, vou ficar em Toledo. Fui lá para Toledo. Comecei a pregar no meio dos alemães. 3 meses se passaram, já tinha 40 pessoas. E já está legal ali em Toledo. Pô, 40 pessoas em 3 meses. Está ótimo aqui. Né, pregando no meio de uma chácara legal, todo domingo de manhã, às vezes domingo à noite. Eu estava bem, e Deus falou assim, não, cara, você vai para Balneário Camboriú. Eu falei, Deus me livre. Eu comecei a me benzer. Falei, aquela cidade, não quero, Deus, eu preciso de um lugar tranquilo. Aquela é uma balada, o povo só pensa em balada, em ostentação, em beleza do corpo, em dinheiro. Eu não quero aquele lugar. Falei, Deus falou assim, é Balneário Camboriú, cara. Eu vim há 2 anos atrás, vim para cá com uma mochila nas costas e orando em línguas. Essa igreja é fruto da oração em línguas. Tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que nós pregamos aqui, é resultado de orar no Espírito Santo. Eu quero te dar a oportunidade de experimentar isso. Porque eu não sei qual é a tua condição. Se está boa, vai ficar excelente. Vou repetir, se tiver boa e você entrar dentro desse ministério de orar em línguas, entende? Eu não estou te chamando para orar de vez em quando. Eu estou querendo transferir um ministério que o Espírito Santo me deu. Tudo que o Espírito Santo gera em nós é transferível. Eu aprendi isso com o meu mentor David Robertson. Tudo que ele gera em nós, você pode transferir. Aquilo que eu custei alguns anos de angústia, de tribulação, de dificuldade para alcançar e para gerar, eu consigo transferir numa oração. Olha só, transferência de ministério. E ele faz isso. Então não estou te chamando para você viver uma vida de vou orar de vez em quando em línguas. Não, todos os dias, no mínimo 1 hora orando em línguas. Se o Espírito Santo te der o que ele gerou em mim, você vai ficar louco. Só vai orar em línguas. Você vai andar na rua orando em línguas, vai dirigir o carro orando em línguas, você vai fazer tudo na sua vida orando em línguas. O meu relógio de cronômetro quebrou esses dias, de tanto que eu uso. Eu gosto de cronometrar as horas, né? Vou orando, falando em línguas. Alguém me chama para falar, eu travo o cronômetro e falo em português, resolvo as coisas, como e tal. E quando eu paro tudo, eu aciono o cronômetro lá de novo. Aleluia. Aí o Espírito Santo fala, grava um áudio de 1 hora orando em línguas, ao vivo, para provar que é para orar mesmo. Aí tem alguns áudios meus na internet, orando em línguas 1 hora com o pastor José Carlos. Experimenta para você ver como que é bom aquilo. Então eu quero te chamar para viver isso, falar de uma sabedoria que não está em livros, uma sabedoria que vem do alto, vem do Espírito Santo, porque orar em línguas é você entrar na escola do Espírito Santo. Orar em línguas é viver aquilo que Deus usou a vida do profeta Isaías para dizer em Isaías 28:10. Regra sobre regra, preceito mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Por lábios gaguejantes, Deus falará a este povo, esse é o meu descanso. Dai descanso ao cansado, esse é o meu refrigério. Quando você está orando em línguas, você está na escola do Espírito Santo e Ele está colocando, embutindo em você, fazendo download de conhecimentos que você não sabe como, mas você vai saber. Sabe? Eu não sei como, mas eu sei. Você não sabe porque sabe, mas sabe. Quer viver isso? Eu não sei como eu sei, mas eu sei.
É coisa louca, irmão. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. De onde eu aprendi isso? E nesses seminários pregando por cidades, de repente eu estava pregando coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém pregar, eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido ninguém, nem pela internet, nunca. E de repente eu estou lá pregando de uma sabedoria, de algo tão profundo. Outro dia eu estava pregando sobre o pedacinho que Davi cortou da orla do vestido de Saul. Eu estou pregando daquele pedacinho, Marcos. Assim, como é que eu posso fazer um sermão em cima do porquê Davi cortou um pedaço da orla do manto de Saul e o que aconteceu por causa daquilo? Eu estou lá pregando e daqui a pouco está o poder de Deus caindo e de repente a minha alma começou a questionar: como é que você está pregando isso? Por que você está falando isso? De onde você ouviu isso? Eu comecei a brigar comigo, ainda bem que eu estava edificado no Espírito. Aí eu entendi: eu sei porque eu sei, mas eu sei, eu não sei como eu sei. É meio isso. De repente você vai acessar pessoas, lugares, empresas e países, e você não sabe como. Você só está acessando. De repente Deus está te usando com poder, com autoridade, te dando revelações, te fazendo pregar coisas que ninguém pregou antes. Você pode abrir dentro de uma genealogia e Deus te dá um sermão dentro de uma genealogia que só tem nome: fulano foi filho de ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que viveu tantos anos. E aí você para ali, Deus te dá uma pregação em cima de nomes que você não sabe nem porque você não estudou hebraico, você não estudou grego, você só falou em línguas. Você só falou em línguas, você só confiou no Espírito Santo. Aí você vai entender porque que a igreja primitiva viveu o que viveu. Eles não tinham nem Bíblia. Você sabia que a igreja primitiva não tinha Bíblia? Não tinha. Alguns deles acessavam o rolo de Isaías, um pouco da Torá. Eles mal sabiam ler. Você vai pegar Pedro, o cara era um ignorante, não tinha estudado nenhum daqueles. O discípulo de Jesus mais esperto, mais sábio, era o Judas Iscariotes, cara. O cara que tinha feito faculdade, o cara mais inteligente era o Judas Iscariotes, que tinha traído, tinha se enforcado. Os outros eram caras totalmente desqualificados. Mas porque eles andavam naquela sabedoria e andavam naquele poder? Porque eles estavam centrando as suas vidas no primeiro e mais importante dom que Deus deu para a sua igreja: a oração em outras línguas. Se é o primeiro, irmãos, se é o primeiro dom, é o mais importante. Foi o primeiro que Ele deu. Ele não veio primeiro dizendo assim: não, vocês vão operar milagres, vocês vão curar. Não, a primeira manifestação que Deus deu, o primeiro dom a ser manifesto na igreja do Senhor Jesus, foi o dom de línguas. Se é o primeiro, é o mais importante. Ah, mas a palavra fala para buscar com zelo os melhores dons, e não qualifica as línguas como os melhores dons. Pode até não ser dos melhores dons, mas me fala uma maneira de você acessar os outros dons sem ser pelas línguas. Me fala, irmão, mas conta para mim, como é que você vai acessar o dom de operação em maravilhas? Como é que você vai acessar o dom de profecia, os dons de curar, o dom da fé, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de ser? Como é que eu entro por dentro desses dons? Como é que eu manifesto esses dons se eu não for fiel ao primeiro dom? Como é que eu entro dentro do ministério quíntuplo? Como é que alguém sabe que é apóstolo? Como é que o outro sabe que é profeta? Como é que o outro sabe que é evangelista? Como que o outro sabe que é pastor e o outro sabe que é mestre? Como é que ele vai entender? Não existe uma faculdade na terra que possa definir. Até existe, eles até tentam. Irmão, pastor não é fabricado. Apóstolo não pode ser fabricado. Profeta não dá para ser fabricado. As faculdades teológicas, os seminários teológicos fabricam isso. Mas na hora que manifesta um demônio, não adianta dar bater com um canudo, né, com um certificado na cabeça, que não vai expulsar. Agora o Espírito Santo, Ele sabe te colocar lá. Se você é apóstolo, você vai acessar os dons apostólicos. Ah, você é profético, Deus vai te dar os dons proféticos. Ah, você é mestre, Deus vai te dar os dons que acompanham
ao mestre. Você é pastor, Deus vai te dar os dons que você acessa ao ministério pastoral. De repente você está numa fase da sua vida que você trabalha como um apóstolo. E de repente Deus vira a chave e agora você vai ser um pastor. Aconteceu comigo. Pastor itinerante é um pastor apostólico, que ele vai de cidade em cidade, gerando igrejas, discípulos. Ele não para em lugar nenhum. Aí quando ele volta, para no lugar, Deus vira a chave, ele começa a funcionar como um pastor. Querem experimentar isso? Amém. Eu não estou te chamando para experimentar nada que eu ouvi dizer. Não, é o que eu vivo. É o que eu vivo. Eu estou pregando a minha vida. E se hoje eu prego o que eu estou pregando, gerei uma igreja aqui pela graça de Deus nessa cidade. Se você está ouvindo essa palavra que impactou sua vida, você ouviu tantos testemunhos aqui e outros irmãos que não tem aqui. Irmãos, se nós juntarmos a nossa igreja todos juntos num lugar, você vai ver que é impressionante o tanto de gente que a gente tem. É que é um povo tão livre que eles vêm. Alguns vêm a cada 15 dias, tem gente que vem cada mês. E tem discípulos espalhados pelo mundo inteiro. Tem gente na Angola, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, que ouvem essa palavra. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar orando no Espírito Santo. Amém. Aí você fala assim, mas pastor, eu ainda não falo em línguas. Você vai falar hoje em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, eu não falo em línguas ainda. Você vai falar hoje. Então, quem fala em outras línguas começa a falar, deixa eu te ouvir. Deixa eu ouvir o som da noiva. Fale em línguas, irmãos. Levante a sua voz em línguas. Isso. Aleluia. Sorabakatalamasso. Rakialaster kilimahuri kishitelemai. Broma rakile sarabaloshi klerialarase. Bromendere klemasialaramassuritis. Shore keleremasialarabakochi demandalaramashi. Korebakalabashandalarabasuri kandalamai. Você que não fala em línguas, agora em nome de Jesus, receba do Espírito Santo. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Abra sua boca agora e comece a falar em outras línguas. Receba esse dom de línguas e eu transfiro do meu espírito para o vosso espírito, para as vossas vidas, o ministério da oração no Espírito Santo, para orar hora após hora, de forma ininterrupta, orando hora após hora, a tempo, a fora de tempo, orando no Espírito Santo em todo o tempo e em todas as ocasiões. Robocolorobo shekelere masolere becalamarashe. Robocotine maramasie clamaroshi clerias. Robocolorobo shekele masurias. Receba a chave que abre todas as portas. Receba a chave que abre todas as portas. A oração em línguas é um código espiritual que abre a porta de coisas grandes. A oração em línguas é um código espiritual que te dá acesso a tesouros escondidos e a riquezas encobertas. Vão recebendo do Espírito Santo. Roboshekele marabasso, rocoloromoshekele rebasso, robocoloromoshekele rebacandala massurias, robocoloromoshekele remassurie clamaroies. Robocoloromoshekele rebassarabacolere mandalai. Robocoloroboshekele masurianda laramase. Rebekele massarabacoloroboshekele rebasso. Robocoloromashalabaraosi cleiaramasso. Rebekele remas. Entre nesse lugar
que você nunca pôde experimentar as coisas extraordinárias de Deus através do Espírito Santo. É por isso que Ele te deu línguas. É para você absorver a cultura do céu, a cultura celestial. Rebekele masaraba kolorobo shekele masaras. Rebekele basurobo koloro mandalama. Leri klamasuri klamasiri klamasuru. Remalaba saraba kalaba suru kotolomasies. Rubo koloro moshe klama forki lebre mahalasie. Bramasu remekele maroklishit. Ramasu e clamaru klema saraba koleremai. A oração em línguas te leva para um lugar onde tudo está feito. A oração em línguas, ela vai colocar as pessoas certas na tua vida, os lugares certos, o momento certo, com as chaves nas suas mãos. A oração em línguas vai te colocar no lugar onde está todo o dinheiro que vai financiar a tua vida, financiar a tua família, financiar o teu ministério. Já está feito. Deus não escreveu um propósito que não tem recursos financeiros. Todo o propósito que Deus escreveu, Ele já pôs o dinheiro lá que você precisa, e você acessa através do Espírito Santo. A oração em línguas te leva para esse lugar onde o seu dinheiro está te esperando. É por isso que Ele falou para mim: eu dou o dinheiro para quem ora em línguas, eu sustento quem ora em línguas, eu pago as contas de quem ora em línguas. Seja intencional, seja intencional. Recebam idiomas do Espírito completos. Vá além das línguas iniciais, vá além dessas línguas. Comece a falar idioma completo no Espírito. Clamami que remassala tio colomefer kindere. Ribakita namasso blakisher. Raklime farclos picremandihes. Reveliki masso climeriglas. Experimente a variedade de línguas. Blakistar reclama for climisiclerias. Está chegando, continue cavando. Reclama xarabacaciclo. Rebaclima se andaramala rece. Roboclos clique ramase alariclifa. Roblocostic midri clamoshe clemarás. Loromoshe clerema halaracicle. Roblocofi clemandriele remalaria lacer. Lariele masir clerie mambrie fracos. Raclire masiala ramasso. Robloco shiri mi clamasere cle. Rebeclomessar comandrie farik. Ramie clamasie clomasie clamatik. Rumlox clamasie. Loromoloche clemassaraba colomoshere clemas. Calamandurie clemasiala ramahos. Rebele que mafari clerimela racid, goleri clemarai. O mistério que você ora hoje vai ser trazido à sua mente em forma de revelação. O mistério que você ora no Espírito, a sabedoria que você acessa no Espírito, orando em línguas, vai ser trazido à sua mente em forma de revelação. Reme clema fari clema ciclo. Rubul koshit limaramasek. Rabakule masalaruye klemarolias. Horimi clamandurie lere malamashere beklirimai. Kulurubushi. Kulurubulubushi beklere maso. Raklere mafor kilere malarama kulirisikli. Remekamuri klasti klere bahori klemasai. Sorreclere macaloroshit liras. Raklilere macoloroshit liraras. Hamori clefar que tu remanduries. La roblique mandore me clemassaro cleshi. Lorobo colorobo sheleremai. Rabacoleremai. La robo coloremai.
Erimalás. Oh, rabacalabaxarabacai. Mantos proféticos. Mantos proféticos. Mantos proféticos. Acesse o teu lugar em Cristo. Rebacalabaxai. Mantos proféticos. Acesse os dons espirituais. Robocoloromocheiras. Acesse as operações do corpo de Cristo. Potencialize a tua vida, potencialize os teus negócios, potencialize o teu ministério, potencialize a tua família. Rabacacharabacolorubocheclemassai, Rumondeliclemassarabacolorubocheclamassoreclai, Rabacalabachandalaramassu, Ribalarabashi, Liribalarabashi, Liribalarabashi. Liri balarabashi, liri balarabashi, liri balarabashi, liri balarabashi, liri balarabashi, liri balarabashi. Rubulu burubu kulurubushi, liri balarabashi, rubulu burubu kulurubalabas, liri balarabashi, kurabacalabai. Cara, é lindo ver uma criança orando em línguas. Rebacalabachandalarabacê. Meu Deus, uau! Rebacalarabaxi, xeribalarabaxi, o rebacalarabaxi, que lerebalai, robocolorobo, xerebequelerebalai, rebequelerebalabaxo, robocoloroboxe, que lerebalarás, robocolorobo, coloroboxe, que lerebalarás, rebequelerebalarabal, colorixe, clarabás. Rebekelere balakalashi kleka masiekla reklimaha hamasi klimarukishite lerimi klaraba kolorobo sheklarabahai lerimi klaraba kolorobo kolobo sheklere bakalaras reklere baklaraba kolorobo shes ramamama sokluro mahandrielere mas bramamaraki shetularaba klorimisik Rabiku tinere masalo ye clamafork dere malarabashis lori climasialaramahu climistik Roma farquilerias tracles tuire clamarou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplaude Jesus. Aleluia. Nossa próxima vigília é dia 30 de junho. Amém? Anota lá, uma sexta-feira, última sexta-feira de junho. 30 de junho nós estaremos aqui de volta na nossa vigília. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma madrugada de descanso abençoado, um sábado tremendo. Domingo 10 da manhã estaremos aqui de volta para o nosso culto e vai ser espetacular. Faça a tua parte, tragam as pessoas para conhecerem essa visão, em nome de Jesus. Tenho certeza que por trás de você existe no mínimo 50 pessoas que precisam ouvir a palavra da graça, no mínimo. Se liberta da religião experimental que você está experimentando. Amém? Que Deus abençoe vocês.